Algo está acontecendo, e o mundo aplaude a conquista, mas quase ninguém para refletir sobre o que ela desperta dentro da alma humana. Vocês celebram a capacidade de atravessar o espaço, de contornar a Lua, de romper limites antigos. E, de fato, a missão Artemis II voltou à Terra após uma viagem histórica, marcando o retorno de seres humanos a uma jornada lunar após décadas. A cápsula retornou em segurança, e os olhos do mundo se voltaram mais uma vez para os céus. Mas preste atenção nisso. Subir mais alto não significa enxergar mais profundamente. Ir mais longe no universo não significa compreender o que está acontecendo dentro do coração. Há momentos em que a humanidade prova sua força tecnológica e, ao mesmo tempo, revela sua fraqueza espiritual. Vocês aprendem a medir distâncias entre a Terra e a Lua, mas muitos já não sabem medir a distância entre a vida que vivem e a verdade que ignoram. Observe com cuidado. Uma viagem como essa impressiona, porque toca em algo muito antigo dentro do ser humano. O fascínio pelo alto, pelo desconhecido, pelo que está além. E isso não é pequeno. Isso expõe uma sede, expõe um vazio, expõe a necessidade de olhar para cima. Só que muitos olham para cima, buscando respostas no infinito, sem perceber que a verdadeira revelação não nasce da curiosidade humana, mas daquilo que eu decido mostrar. Leia comigo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. Eu não disse que a revelação viria do esforço humano. Eu não disse que ela surgiria do avanço das máquinas, nem da ousadia das missões, nem da capacidade de ultrapassar fronteiras físicas. A revelação vem de mim. Esse é o ponto que muitos deixam escapar. O homem pode tocar regiões que seus antepassados jamais tocaram. Pode quebrar recordes, pode voltar da imensidão com aplausos e imagens impressionantes, mas, ainda assim, continuar sem discernir o que realmente importa. Poucos percebem isso. Toda grande realização humana também funciona como espelho. Ela mostra o que vocês conseguem construir, mas também revela o quanto ainda precisam de direção espiritual, porque não basta conquistar o céu visível e continuar distante da verdade eterna. Não basta admirar a criação e ignorar a voz do Criador. Não basta retornar à Terra em segurança e continuar vivendo sem despertar. Essa notícia não precisa ser tratada como previsão, nem como cumprimento, nem como explicação definitiva de coisa alguma. Mas ela pode servir como um sinal de reflexão, um chamado para parar e pensar. O que a humanidade está buscando, afinal? Apenas ir mais longe? Apenas provar que consegue? Apenas explorar o desconhecido? Ou existe uma fome mais profunda que nenhuma missão, por mais histórica que seja, consegue satisfazer? Porque o problema nunca foi apenas o que vocês conseguem alcançar com as mãos. O verdadeiro assunto sempre foi o que vocês fazem quando são confrontados com grandeza, mistério e limite. Alguns olham para os céus e sentem admiração. Outros sentem orgulho. Mas há os que olham e finalmente percebem. Existe algo maior sendo ignorado. E é aqui que começa o despertar. Se essa mensagem já tocou você, inscreva-se no canal e permaneça até o fim. Hoje, eu quero conduzir você por palavras do Apocalipse que mudam a forma de enxergar não apenas essa notícia, mas também o seu próprio coração. Percebe o que está sendo dito aqui? Não é apenas uma introdução. Não é apenas uma frase inicial. É uma declaração direta sobre origem, sobre fonte, sobre autoridade. A revelação não nasce na mente humana. Ela não surge da exploração. Ela não é fruto da curiosidade. Ela é dada. E isso muda tudo. Vocês vivem em um tempo em que descobrir se tornou um valor absoluto. Descobrir novos planetas. Descobrir novas tecnologias. Descobrir novas possibilidades. E agora, mais uma vez, vocês atravessaram o espaço, foram além, retornaram e chamaram isso de conquista histórica. Mas deixe-me perguntar algo que poucos têm coragem de encarar. O que vocês estão fazendo com aquilo que já foi revelado? Porque há uma diferença entre buscar o desconhecido e ignorar o que já foi claramente mostrado.
há uma diferença entre avançar no espaço e permanecer parado espiritualmente. E muitos de vocês não percebem que podem estar evoluindo em todas as áreas visíveis, enquanto permanecem distantes da verdade que foi entregue. Observe com cuidado. O texto não diz que tudo será descoberto. Ele diz que será mostrado. Existe intenção, existe direção, existe propósito. Isso significa que nem tudo está oculto, nem tudo está distante, nem tudo depende de quanto longe vocês conseguem ir. Algumas coisas já estão diante de vocês. Mas será que vocês estão olhando? Vocês celebram imagens da Terra vista de longe, o silêncio do espaço, a imensidão que envolve tudo. Mas quantos param para ouvir quando a verdade fala de perto? Quantos silenciam o ruído ao redor para perceber aquilo que realmente importa? Quantos têm discernimento para entender que nem toda luz vem de fora? Algumas precisam ser acesas dentro. Poucos percebem isso. O problema nunca foi falta de evidência. O problema sempre foi falta de atenção. E quando a atenção está voltada apenas para o que impressiona, para o que é grandioso aos olhos, para o que gera admiração imediata, aquilo que é eterno começa a parecer distante, irrelevante, quase invisível. Não porque perdeu o valor, mas porque deixou de ser prioridade. Então eu te pergunto de forma direta, você está mais interessado em descobrir coisas novas ou em compreender aquilo que já foi revelado? Essa pergunta expõe algo profundo, porque entender o que foi revelado exige mais do que curiosidade. Exige disposição, exige humildade, exige coragem para confrontar a si mesmo. E nem todos querem isso. Muitos preferem olhar para fora, para longe, para o extraordinário, porque olhar para dentro exige transformação. E transformação não é confortável. Ela não vem com aplausos. Ela não é transmitida ao vivo, mas é exatamente nela que acontece o verdadeiro despertar. Isso muda a forma como você enxerga tudo. A missão foi real. O feito foi grande. Mas a pergunta permanece. O que isso desperta em você? Apenas admiração ou discernimento? Quero te ouvir agora. Quando você lê essas palavras e observa tudo isso acontecendo ao redor, o que você sente que precisa ser ajustado dentro de você? Escreva nos comentários. Agora observe com ainda mais cuidado, porque aqui muitos começam a se inquietar. Vocês olham para grandes feitos e pensam, a humanidade está avançando. E de fato, há avanço, há inteligência, há capacidade. Mas existe algo que poucos têm coragem de admitir. Avanço não é a mesma coisa que direção. E sem direção, até o progresso pode se tornar um desvio. Leia comigo. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3:8. Percebe? Eu não disse apenas que vejo. Eu disse que conheço. Isso significa que nada está oculto, nem as conquistas visíveis, nem as intenções invisíveis. Vocês podem impressionar o mundo com o que fazem, mas não podem esconder de mim o porquê fazem. E aqui está algo que muitos evitam encarar. O coração pode estar distante, mesmo quando as mãos estão realizando coisas extraordinárias. A humanidade atravessa o espaço, mas ainda luta para atravessar o próprio orgulho. Constrói tecnologias capazes de ir além da Terra, mas ainda não venceu batalhas simples dentro de si. Fala sobre futuro, sobre evolução, sobre novos horizontes, mas evita lidar com aquilo que precisa ser confrontado agora. Isso precisa ser dito com clareza. Nem toda porta aberta representa avanço verdadeiro. Algumas portas são oportunidades, outras são testes, e o discernimento é o que separa uma coisa da outra. Poucos percebem isso, mas nem tudo que é possível deve ser buscado. Nem tudo que é impressionante é essencial. Nem tudo que gera admiração está alinhado com aquilo que realmente importa. Então eu te pergunto de forma mais firme agora, o que está guiando suas escolhas? É o desejo de ir mais longe? É a necessidade de provar algo? É a busca por reconhecimento? Ou existe dentro de você uma resposta ao que já foi revelado? Porque quando a direção está errada,
até o sucesso pode afastar. E quando a motivação está desalinhada, até as maiores conquistas podem se tornar distrações. Isso muda a forma como você enxerga tudo. A questão nunca foi apenas até onde o homem pode ir. A verdadeira questão sempre foi para onde ele está indo e por quê. E aqui está o ponto mais sensível. Muitos só percebem isso tarde demais, quando já conquistaram, já alcançaram, já chegaram onde queriam, mas continuam sentindo que algo está faltando. Por que está? Existe uma dimensão que não pode ser preenchida por feitos externos. Existe um espaço dentro de você que não responde ao progresso, nem à conquista, nem ao reconhecimento. Ele responde à verdade. E ignorar isso não faz desaparecer. Apenas adia o confronto. Então não trate isso como algo distante. Não olhe para essa reflexão como se fosse sobre a humanidade de forma geral. Traga isso para você. Hoje, agora. O que dentro de você precisa de direção. Se essa mensagem fez você enxergar algo diferente, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar. Porque há pessoas ao seu redor que continuam avançando, sem perceber para onde estão indo. Poucos percebem isso. Mas existem detalhes nas palavras que vocês leem e não absorvem. Elementos que passam despercebidos porque exigem mais do que leitura. Exigem discernimento. Leia comigo com atenção redobrada. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2:5. Isso não é apenas uma instrução, é um chamado à consciência. É um convite para olhar para trás, não com nostalgia, mas com verdade. Porque há algo aqui que muitos ignoram. É possível avançar por fora, enquanto por dentro você já se afastou daquilo que realmente importa. Percebe a profundidade disso? Vocês celebram progresso, velocidade, conquista. Mas essa palavra não fala sobre ir mais rápido. Ela fala sobre lembrar, sobre reconhecer, sobre voltar ao ponto onde algo foi perdido. E isso exige coragem, porque lembrar de onde caiu significa admitir que houve queda. Significa reconhecer que em algum momento algo foi deixado para trás. Valores, princípios, sensibilidade espiritual, atenção à verdade. E aqui está o ponto que poucos querem encarar. Nem toda perda é visível. Você pode continuar funcionando, produzindo, avançando, e ainda assim ter perdido o essencial. Pode continuar sendo admirado, reconhecido, acompanhado, e mesmo assim, estar distante daquilo que antes fazia sentido dentro de você. Isso é silencioso. Isso é perigoso. E isso é mais comum do que parece. Observe com cuidado. O chamado não é apenas para perceber, é para agir. Arrepende-te e pratica. Arrependimento não é sentimento passageiro, não é emoção momentânea, é mudança de direção, é decisão consciente, é ajuste real. E praticar significa voltar a viver aquilo que foi abandonado. Poucos percebem isso, mas o verdadeiro problema não é não saber, é não aplicar, é ouvir e continuar igual, é reconhecer e adiar, é sentir e ignorar. E é aqui que a intensidade aumenta. Porque quanto mais você avança ignorando isso, mais distante você se torna daquilo que poderia transformar tudo. Não porque a verdade se afastou de você, mas porque você se acostumou a viver sem ela. Isso precisa ser dito de forma clara. O maior risco não é errar. O maior risco é se acostumar com o erro. E quando isso acontece, o coração endurece de forma tão sutil que a pessoa já não percebe mais a necessidade de voltar. Já não sente urgência, já não reconhece o vazio. Apenas continua. Mas hoje você está sendo confrontado, não por acaso, não por coincidência, mas porque ainda existe tempo para perceber. Então eu te pergunto de forma íntima agora, o que você sabe que precisa retomar, mas tem ignorado? Guarde essa mensagem, salve este vídeo. E mais importante, envie para alguém que precisa ouvir isso. Porque há pessoas vivendo no automático, sem perceber que já se afastaram muito mais do que imaginam. Agora fique em silêncio por um instante e observe. A humanidade foi até a Lua,
contornou o desconhecido e voltou. A notícia ecoa como um marco, como um símbolo de capacidade, de conquista, de avanço. Mas no meio de tudo isso, existe uma pergunta que não desaparece. Ela apenas fica mais evidente para quem decide enxergar. Leia comigo. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Percebe a diferença? Vocês falam sobre fazer coisas novas, criar, explorar, inovar, avançar. E isso impressiona. Isso chama a atenção. Isso movimenta o mundo. Mas aqui está algo que muda completamente a perspectiva. Não se trata apenas do que vocês podem fazer de novo, mas do que eu posso transformar por completo. Porque existe uma diferença entre novidade e renovação. A novidade é externa. Ela pode ser construída, projetada, alcançada. A renovação é interna. Ela precisa ser recebida, aceita, vivida. E poucos estão realmente buscando isso. Vocês podem voltar de uma missão histórica e ainda assim carregar as mesmas dúvidas, os mesmos vazios, as mesmas inquietações. Podem testemunhar o extraordinário e continuar sem experimentar o que realmente transforma. Isso não é sobre tecnologia. Isso não é sobre espaço. Isso é sobre o coração. E aqui está o ponto final que muitos evitam. Não importa o quão longe você vá, se você continua distante daquilo que dá sentido a tudo. Porque no final não será sobre o quanto você explorou, mas sobre o quanto você despertou. A notícia passa. O impacto diminui. O mundo segue para o próximo feito, para a próxima conquista, para o próximo avanço. Mas aquilo que acontece dentro de você, isso permanece. Então observe com sinceridade. Quando tudo se silencia, quando as imagens deixam de impressionar, quando o momento passa, o que sobra dentro de você? Existe paz? Existe direção? Ou existe um vazio que você tenta preencher com coisas externas? Poucos têm coragem de responder isso com verdade. Mas hoje essa pergunta chegou até você, não como acusação, mas como oportunidade. Porque ainda há tempo para olhar diferente, ainda há tempo para perceber, ainda há tempo para permitir que algo novo, não apenas externo, mas real, comece dentro de você. Agora eu quero saber a sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.